Aluno, outro tipo de questão bem comum de cair em prova é a questão que fala sobre o metal de sacrifício. O que seria um metal de sacrifício? É um metal que vai sofrer oxidação com mais facilidade do que o metal que eu estou querendo proteger. Tranquilo? Essa é a função de um metal de sacrifício. Ele sofre oxidação para evitar a oxidação de um outro metal. Por isso que recebe essa denominação. Ele vai ser sacrificado para proteger outro metal da oxidação. Tranquilo? Então, como eu escolho um metal de sacrifício? Vamos, por exemplo, imaginar que eu tenho aqui uma barra de ferro, ou seja, ferro metálico, ferro zero. Eu não quero que ela se oxide. Então eu vou colocar aqui, junto com ela, um outro metal que oxida mais facilmente do que o ferro. Então, como que eu consigo descobrir se esse outro metal, que vai ser o metal de sacrifício, oxida mais facilmente do que o ferro? Normalmente, as provas nos dão os potenciais de redução. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o potencial de redução do magnésio e o potencial de redução do ferro. Quem tem o maior potencial de redução aqui? Quem tem o maior potencial de redução aqui seria o ferro 2+. Maior potencial de redução. Porém, se eu inverter essas duas reações de redução, elas viram reações de oxidação. Então vamos ver elas aqui invertidas. Então, alunos, o que eu fiz aqui agora? Eu transformei essas duas equações de redução em oxidação. Então, agora, como eu tenho equações de oxidação, eu posso chamar os potenciais de potenciais de oxidação. Eles apresentam em módulo os mesmos valores que os potenciais de redução, em módulo, porém os sinais são contrários. Então, eu vou ter aqui, observando os potenciais de oxidação, que o magnésio apresenta o maior potencial de oxidação. Se ele apresenta o maior potencial de oxidação, ele possui a maior facilidade de sofrer oxidação. Ou seja, se eu tiver o magnésio e o ferro juntos, ou seja, se o outro metal for o magnésio se oxida preferencialmente. Ou seja, ele vai ser sacrificado, vai ser oxidado para proteger o ferro da oxidação. Uma coisa que nós temos que ficar bem atentos, então, se tratando de metal de sacrifício, é o seguinte: a substância que apresentar o maior potencial de oxidação, ela vai ter o menor potencial de redução. Sabendo disso, então, caso tenha uma questão onde você tenha que escolher um metal de sacrifício para proteger um outro metal, as características que o metal de sacrifício tem que apresentar é o seguinte: ele vai ter que ter o maior potencial de oxidação para se oxidar preferencialmente, e quem tem o maior potencial de oxidação apresenta o menor potencial de redução. Você pode escolher o metal de sacrifício tanto então pelos potenciais de redução, onde você vai ter que escolher o metal de menor potencial de redução para ser o metal de sacrifício, ou pelos potenciais de oxidação, onde você vai escolher como metal de sacrifício aquele que tem o maior potencial de oxidação, a maior facilidade de sofrer a oxidação. Tranquilo? Esse foi rápido, só para falar o detalhe aí sobre os metais de sacrifício.